A sua religião, ela te oprime ou ela te liberta? Bom, seja bem-vindo a mais um episódio do Como Pode. E hoje vamos estar retratando um pouquinho sobre as nossas vivências de religião. Hoje eu tô aqui sozinho, dessa vez o Orlando, nem ninguém está comigo hoje. Porém, vamos estar retratando um pouquinho sobre isso, então, como sempre, ache um lugarzinho confortável, coloque seu fone de ouvido, prepare alguma coisinha para comer, ou coloque para ouvir enquanto está fazendo alguma atividade diária. Vamos estar compartilhando nossos conhecimentos, é muito importante essa troca que a gente tem. Então vamos lá, começar mais um episódio. Bom, ultimamente a gente tem visto muito entre as religiões, quando a gente entra nessa parte desse mundo, que é as formas que são ensinadas, né? Às vezes uma forma que é ensinada em uma religião não é de outra, e as principais brigas entre elas são justamente porque uma trata Deus ou os destinos de uma forma e a outra religião trata de outra forma, e acaba sendo um conflito entre as duas e acaba sendo um grande problema para as vivências de religião, justamente porque a intolerância religiosa hoje em dia é uma coisa que cresce, infelizmente, muitas vezes mais, né? Há pessoas que ainda digam que não tem esse crescimento, que não existe essa parte de intolerância que tanto cresce, mas isso é um fato que vem acontecido há muitos anos, que não é uma construção de hoje, mas que isso vem de muito antes, né? Hoje em dia, nas fés, muitas vezes a parte de opressão ou libertação se trata do que você vê como princípio dentro da sua própria religião, né? Porque muitas vezes a fé ela é ensinada com medo, não com amor. Por quê? Você deve ir na missa e você deve amar ao Senhor e fazer tudo aquilo que as escrituras estão dizendo, porque senão você vai pro inferno. São ameaças de formas inconscientes, dizendo que se você não seguir um padrão engessado de alguma coisa, você vai ter um fim de terminar em um lugar de sofrimento, né? E entra a parte de punição e culpa dentro disso tudo, né? O ser humano, ele normalmente ele foi criado para ser justamente livre, com o livre-arbítrio. Porém, nós, quando somos presos a algo e obrigados a algo, cada vez mais nós não queremos aquilo. Muitas vezes, por isso que tem pessoas que se afastam, são católicos que não são praticantes, que vão uma vez ou outra na missa, mas que eles não gostam de seguir o padrão engessado daquilo tudo que é implementado pela igreja e colocado como uma ordem que deve ser seguida de tal forma porque precisa ser seguida, né? Bom, mas essas regras rígidas, elas anulam muito o ser humano, porque você precisa ser perfeito para ser aceito. Vamos dizer esse conceito, vamos elaborar ele. Para você ser aceito como uma pessoa que é dentro da igreja, você tem que seguir padrões.
Se você é esse padrão, você não está sendo a pessoa que realmente deve estar seguindo 100% do que deveria. Porém, esses padrões são padrões extremamente complicados, muitas vezes de ser realmente cumpridos, né? Porém, você precisa ser quase perfeito, mas na visão do catolicismo ninguém é perfeito, a não ser Deus, para que seja aceito pelas pessoas, pela igreja e por coisas do tipo, né? A diferença entre a espiritualidade vivida e a espiritualidade imposta, e a religiosidade imposta, na verdade, se trata de que eu tenho experiências de dois lugares diferentes, né? De ter de umbanda, de ser umbandista e de ser católico praticante. E nesse meio tempo a gente pega e a gente começa a meio que vincular os dois ali para ver a diferença da liberdade entre as outras coisas, né? Dentro da Igreja Católica, essa espiritualidade, essa religiosidade vivida, ela se mostra mais como você uma vez por semana vai na igreja, como obrigado, porque você tem que ir uma vez na igreja na semana, porque senão é pecado, de sem confessar. Aí se você cometeu algum erro, aí você tem que se confessar para poder comungar o corpo de Deus, o corpo de Cristo. E aí você vai seguindo dentro de ministérios e você decide se você vai se casar, se você vai virar um padre, se você vai virar religioso, se vai virar um catequista, né? Aí é muito por parte pessoal e é muito por parte de vocação, né? A parte religiosa nos mostra que muitas vezes seguimos algo engessado, algum padrão. Não tem que ser assim, vai ser um caminho que eu vou seguir até um convento e depois do convento eu vou virar um padre e eu vou escolher uma ordem que eu vou seguir, entendeu? Então, tipo, é muito engessado, é muito padronizado o que é feito, né? A espiritualidade vivida de uma forma mais abrangente, de uma forma mais livre, ela nos mostra que você não precisa estar ligado a justamente a alguma coisa que vai te prender, e sim alguma coisa que vai te fazer bem e fazer bem ao próximo, né? Porque existe sim existem diversas religiões que praticam sim o mal, que você pode chegar e pedir para praticar algum mal e de fato eles fazem no preço deles, cobram dinheiro, cobram alguma coisa e eles fazem o mal a preço de custo, vamos dizer assim, do custo que eles vão ter para fazer aquele mal, né? Mas hoje em dia é muito mal visto, por exemplo, um terreiro de Umbanda por conta de acharem que tem a ver com Quimbanda, que tem a ver com Candomblé, que tem a ver com satanismo. E esse é um grande problema, na verdade, da realidade, porque hoje em dia a internet mudou essa visão porque misturaram muito. Colocaram três religiões dentro do mesmo saco, misturaram e falaram, ó, esse aqui é tudo a mesma coisa. E não é assim que funciona, né? Existem muitas religiões ali. E existe as três principais que a gente mais vê, que é Umbanda, Candomblé e Quimbanda, que são as três religiões de matriz afro que a gente mais vê pelo Brasil. Não vou dizer que são as únicas, porque isso aí não conheço todas as cidades do mundo, do Brasil aí pra ter conhecimento sobre, mas que são as mais faladas. E misturaram essas três, colocaram no mesmo saco, falando a mesma coisa. E quando, tipo assim, já teve pessoas que chegaram em mim perguntando, mas você tem mão de corte, você mata bicho? Eu falei, cara, não é assim que funciona. Existe sim as religiões de matriz afro, por exemplo, candomblé, até, eu não sei se Umbanda tem, eu acredito que não tem, mas de candomblé, quimbanda que sim, sacrificam animais em prol disso. Porém, não são todas, né? E ainda assim, na Umbanda, por exemplo, eu não vejo mão de corte. Que é ir lá, pegar e cortar o bicho, e degolar uma galinha. Não é assim que funciona, entendeu? E aí a pessoa vem, tá, mas por que você então tá numa religião que você sacrificou animais e que é feio, tá matando gente, tá matando bicho? Cara, mas não tem na minha, entende? E justamente pelo fato de misturar em tudo isso, porque quando eu falei, não, eu me tornei um bandista, isso veio uma coisa, não, você tá começando a matar bicho, e você tá começando a fazer mal pros outros, e é demônio, é entidade ruim, é espírito ruim, é o inimigo se disfarçando. Essas foram falas das pessoas da igreja, né? De não, o inimigo tá se disfarçando, ele tá usando disso para fazer você se converter pro mal. Não, isso aí que você tá movendo na Umbanda, que não tem corte, não tem matar bicho, não tem fazer maldade, é só o começo, depois piora, mas quando piorar você já vai estar dentro daquilo lá e você nem vai perceber. E eu fiquei, gente, tem pessoa ali que tá há anos ali e estão no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, todo mundo tá vendo o que tá sendo feito. Tipo assim, não é assim que funciona, entendeu? E aí é muito engraçado ver que, tipo, infelizmente, hoje em dia é muito mal visto outras religiões, principalmente quando por católicos praticantes, aqueles católicos retos assim nos conceitos, que eles vejam tudo isso como não é ruim e meu ponto de vista tá certo, o seu tá errado e já era, sendo que eles nunca se provam a ver
realmente como funciona, né? Eu tive uma conversa com um padre, por conta que eu tenho muita amizade com um padre, né, da época do catolicismo. E aí eu tive muita amizade com muito padre e eu conversei com um deles, né? Ele veio perguntar, você virou um bandista? Eu falei, sim. E a gente conversou e ele falou, realmente, é uma pena que os católicos veem apenas o que lhes convém. Porque eles não veem o que, tipo, tá escrito em toda a Bíblia. Eles veem o que convém. Amar o próximo não existe, respeitar o próximo não existe, entende? Então é bem complicado, porque muitas vezes, se você pega um livro pra ler, você não pode pegar uma parte do livro, você tem que pegar o livro inteiro, né? Sem contar que a Bíblia foi alterada milhões de vezes aí, né? Então, assim, é muito complicado ter a espiritualidade imposta quando se você pode ser livre, né? E isso não é dizer, não, eu sou um bandista, então a minha religião é a certa, a sua é errada. Não, isso não tem, mano. A questão é o seguinte, eu sou um bandista, você é do catolicismo, tudo bem, certo? Estamos cultuando o mesmo Deus, fazendo bem ao próximo. Agora, eu posso não achar certo você ser de tal religião porque você faz o mal. Mas eu não sou ninguém pra falar, não, para de fazer porque você é ruim. Não, não, não. Meu único dever é tentar te levar ao bem, mas eu não sou ninguém pra determinar o que você é ou deixa de fazer, entende? Então isso é uma coisa imposta pela igreja que é muito errado, colocar o Deus do catolicismo, colocar Jesus como a única parte certa. E de fato, Jesus é sim nosso guia, Jesus é sim a pessoa que nos rege. Porém, eles acreditam que só o Jesus que eles cultuam é o certo, entende? Dentro do terreiro de Umbanda, Jesus não é Jesus para eles. Então isso é muito estranho, né? E a culpa muitas vezes ela é uma ferramenta de controle, porque muitas religiões usam a culpa para te controlar. Porque, por exemplo, no catolicismo é visto, se você sente prazer, você está pecando. Se você faz sexo antes do casamento, você está pecando. Se você se masturba, você está pecando. Biologicamente, nós somos criados e programados para necessitar disso. Não porque, nossa, eu preciso, não vou morrer, mas sim por causa que nós nos descobrimos através disso. E também é uma forma de alívio de estresse, é uma forma de liberação de hormônios, é uma forma de muitas coisas. É comprovado cientificamente, biologicamente, que o sexo e as coisas que são remetidas ao sexual é uma liberação muito grande de hormônios, é uma liberação muito grande de emoções, então é algo que é muito útil ao ser humano. E essa forma de controle faz nós ficarmos mais fracos. E isso é um fato, por quê? A religião ela te culpa. Ela vai te colocar num loop de eu fiz errado, eu vou confessar, e aí depois de confessar eu posso comungar de novo. Sendo que, pensa comigo, você acha justo, você acha correto você só poder comungar o corpo de Deus, o corpo daquele que você cultua e louva, a partir do momento que você só está fazendo certo? Sendo que Deus deve ser aquele que te guia até nos seus próprios erros? Entende que não tem um sentido nisso? Você só pode comungar o corpo de Cristo se a partir do momento que você estiver totalmente lindo e perfeito e que não tiver um erro, sendo que Deus está ali para te guiar nos teus erros, Ele te ama nos teus erros e Ele te guia nos teus erros. E você não pode, entende? O que os católicos usam normalmente é que nós estamos com o corpo sujo, então nós estamos engolindo o corpo de Cristo sujo, sendo que o corpo de Cristo é aquele que purifica, então automaticamente ele deveria ser aquele que limpa, né? Então assim, a visão desse corpo sujo, do desejo como um pecado, muitas vezes é uma forma de fuga, na minha opinião. Porque muitas vezes nós culpamos o demônio, nós culpamos o inferno, nós culpamos o capeta, justamente por causa de um erro que eu cometi. Putz, eu tava com a minha namorada no quarto e a gente teve uma relação sexual e aí a gente pecou, culpa do demônio. Sendo que, tipo assim, nada a ver, entende? Não tem nada a ver com isso. Justamente você cometeu esse erro por causa de uma falha humana. Vocês são pessoas biológicas, são pessoas normais, entende? Isso há de acontecer. Não porque o demônio está agindo. Não, por que o demônio vai querer que você transe, tá ligado? Não tem lógica isso. Então, assim, muitas vezes católicos, evangélicos, cristãos, em geral, usam como fuga o demônio. Por quê? Para eles, os erros que eles cometem é tentação, é o demônio tentando fazer cair. E de fato, pode ser o mal agindo. Porque nós, ubandistas, não acreditamos em demônio. Não acreditamos que existe o Senhor demônio. Existe o mal. Existe forças do mal, existe forças que fazem o mal. Entidades que não quiseram ir para a luz, não quiseram ir para a lei, que praticam sim o mal.
Isso de fato é uma realidade, isso de fato acontece, mas não é que existe um demônio maior, não. Existe o mal e ponto. Existe o mal, ele faz o mal, ele te prejudica. Entende? E aí, não, tudo é culpa do demônio. Isso não vê um sentido, certo? Porque você tá colocando a culpa de um erro seu com a culpa de algo exterior. Como se fosse uma forma de você destrinchar. Não, a culpa é dele, não é minha. Ele me atentou e eu não consegui ser forte. Entendeu? É uma coisa que não tem muita lógica quando você começa a ter essa liberdade mental de religião, né? Porque a minha relação com a culpa dentro do catolicismo foi bem caótica, porque assim, eu tinha realmente a minha raiz católica, né? Eu fui durante muitos anos católico e fui seguindo esse caminho. Cheguei a ter dúvida vocacional, tentei ser padre, queria ser padre durante um tempo, aí depois eu não quis mais, depois eu pensei em casar, depois eu não queria casar mais. E foi realmente um processo muito caótico porque a dúvida vocacional é muito grande, né? Afinal de contas, a partir do momento no catolicismo que você assume um matrimônio, que você assume um sacerdotismo, e aí você, né? Você tem que ter uma certeza que você vai fazer isso porque é o resto da sua vida, né? Então, assim, é um pouco complicado da minha parte porque eu fui me frustrando com algumas coisas, com pessoas, com situações, que aí eu falei, realmente, tá, eu acho que a salvação não tá só nisso, porque se a única salvação fosse comungar toda final de semana, não teria pessoas horríveis dentro da igreja. E tem pessoas realmente que me traíram minha confiança, que fizeram coisas comigo que não é agradável aos olhos de ninguém. E realmente isso não foi uma coisa que eu tirei só de mim, eu fui tentar entender com outras pessoas que estão ali no meio para que eu possa ver se não foi só comigo, se foi um erro meu. E quando eu vi, realmente, eu tava num loop de ficar me condenando pelos meus problemas, e culpando o demônio, culpando o mundo, culpando a vida. E eu falei, cara, às vezes a culpa é minha só, tá ligado? E aí, quando eu vi que eu comecei a fazer certo, mesmo engessado com os preceitos do catolicismo, aí eu falei, então agora eu vou desistir. E aí foi quando eu saí, né? Mas eu acho que assim, a fé não pode ser algo que se afasta de ti. Que uma fé não pode ser algo que faz você se afastar de si mesmo. A fé tem que ser algo que te une, a fé tem que ser algo que te fortalece, que te dá amor, que te dá força, raiz, que te dá uma base. Porém, se você segue uma religião que faz você se desconectar de si mesmo, não faz sentido pra mim, porque assim, num terreiro de Umbanda, mas você incorpora, você tem entidades que vêm e usam seu corpo. Tá, mas isso não me desconecta de mim. Isso me une, na verdade. Muitas vezes vem entidades para trabalho, vem entidades para me guiar, vem entidades para me ajudar. Eu mesmo até agora não incorporei, não tive nenhuma situação, nenhum exemplo de incorporação até agora, só de irradiação, que eu senti energia ali, mas não cheguei a incorporar. Só que assim, o problema é, nenhum momento aquilo foi ruim, nenhum momento aquilo lá foi mal pra mim. Foi na verdade um bem, já me limparam, já fizeram um bem, já tiraram coisa de mim, já me deram conselhos. E isso, na verdade, é mais como um guia, é mais como alguém que pode estar ali realmente ajudando na forma espiritual, porque muitas vezes nossos olhos não enxergam as coisas que são invisíveis, eles enxergam as coisas materiais. E o problema disso tudo é que nós passamos por problemas que não é só material, e sim também por problemas que trazem a espiritualidade junto. E por isso eu achei útil, eu achei algo agradável pra mim, e eu achei amor nisso tudo. Foi a partir do momento que eu vi que eu não estava me desconectando mais de mim, e sim me conectando cada vez mais, buscando cada vez mais amor em mim, buscando cada vez mais me amar mais, para saber amar o próximo, sabendo que cada vez que eu ia pro terreiro, cada vez que eu ia pro magia, eu tava encontrando eu mesmo cada vez mais lá. E isso foi me alimentando, foi me deixando bem, foi me fazendo feliz, diferente de como eu tava antes. Eu tava mais pensando em agradar outra pessoa, tava pensando mais em trazer o bem só para outra pessoa e para mim eu me esquecia. Ou muitas vezes eu me subjugava menor que outras pessoas porque elas faziam isso comigo e isso trazia uma reflexão dentro de hierarquia de igreja que não fazia sentido para mim. Então, assim, o respeito ele tem que ser dentro de todos. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Um padre não é menor que uma pessoa que está indo na igreja porque ele é um padre. Isso é uma pessoa que é mais espiritualizada, entende? E às vezes nem isso, entende? O problema é assim, as pessoas não podem se desconectar de si mesmas por causa de uma religião. A religião tem que ser uma soma, não algo que vai tirar. Bom, estou com dor de garganta, então necessito às vezes um pouco de água, que Santa Catarina tá fazendo muito frio, gripe tá pegando todo mundo, rinite aqui tá matando todo mundo. Mas continuando. Quando se trata de suprimir, basicamente, o que nós sentimos, eu digo muito sobre a identidade, a sexualidade, o questionamento em nome da fé. Afinal de contas, nós fazemos coisas que muitas vezes não entendemos porque não são explicadas, mas que são exigidas, né?
muitas coisas às vezes na igreja pode ser exigido, mas que nós falamos por que isso é exigido? Por exemplo, nunca me explicaram, pessoas de fora já me explicaram, mas nunca me explicaram uma pessoa de dentro da igreja, um padre, algo assim, por que tem que passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz? Por que quando fala o nome de Maria na igreja tem que fazer uma reverência? Por que quando o padre acaba de consagrar a hóstia tem que fazer o sinal da cruz? Entende? Por que não pode dizer amém na hora do Pai Nosso? São coisas assim, pequenas que não são explicadas. Nem por um padre, nem por ninguém, porque não tem uma importância ali de explicar, só que a gente faz coisas, padrões, que não tem uma lógica de explicação. A gente faz porque a gente foi ensinado desde criança, a gente viu pessoas fazendo e falou, então vamos fazer que eu acho que é o certo. Entende? Não tem uma lógica escrita, não tem um livro falando assim, você vai fazer isso porque é assim que funciona. E se tem, não tem de fácil acesso a ninguém. E não tem divulgação sobre, né? Então, quando a espiritualidade ela vira um script que você tem que seguir, não uma conexão real, eu acho que é algo que você tem que repensar. Não repensar em si da sua fé, mas repensar e se afastar. Não de mudar, mas de afastar. Porque antes mesmo de eu virar um bandista, eu tava na igreja católica, mas ainda assim eu acabei ficando dentro de casa e cultuando Deus dentro de casa, rezando meu terço, fazendo minhas preces e orando e fazendo lectio divina e coisas do tipo, sem ter que ficar saindo de casa toda vez para ir em grupo de jovens, para sentir a presença de Deus. E eu aprendi a amar Deus no silêncio. Então foi algo que foi incrível. Aí começou uma conexão melhor. E eu destrinchei essa conexão dentro do terreiro de Umbanda, assim como muitas pessoas fazem, né? Só que um tema que é muito sensível quando se trata de mudança de religião, que eu vejo não só comigo, mas com outras pessoas que já conversaram comigo sobre, é a dor de sair da religião. É aquela que te moldou. Afinal de contas, se você tá na igreja católica e você é colocado em outra religião, e você sai dessa religião e vai para outra, você foi moldado naquela região, você foi colocado várias coisas, vários preconceitos, várias pedras, várias coisas no caminho que acabavam que quando você olha pro outro lado, você estranha e fala, será que é isso? Aí você te traz um medo, aí entra a parte de você ter a cabeça o suficientemente boa para que você possa distinguir se aquilo te faz bem ou se aquilo não te faz bem. Porque muitas pessoas têm essa sensação de estar traindo Deus por mudar de caminho. Porque, por exemplo, eu tô no terreiro de Umbanda, tem gente ali incorporando, é entidade, é espírito, meu Deus, tô traindo Deus, não tô mais amando Deus. E aí é um preconceito, é um problema que você tá tendo na sua própria cabeça, porque todos ali estão amando a Deus, todos ali estão louvando a Deus, mas eles incorporam entidades. Já teve pessoas que passaram por esse processo que eu conversei que falaram pra mim que acharam que estava traindo Deus porque, não, ali é um caminho que, tem pessoas incorporando espírito, onde que isso é normal, entendeu? Eu falei, cara, isso é um processo que acontece, porém é um processo que você vai ter que se curar, você vai ter que ver se é bom, porque afinal de contas, se não tiver bom, as portas da tua outra religião estão abertas ainda, né? Mas o luto espiritual que muitas pessoas têm de deixar de acreditar em alguma coisa que sustentava elas é um grande problema, porque muitas vezes nós criamos tão firme uma ideia, tão firme algo, uma base de alguma coisa, de uma religião, que nós vemos que, não, eu acho que todo final de semana tem que ir pra igreja, senão minha vida não anda. E vamos supor que uma pessoa tenha algo que sustente isso. Se ela não for pra essa semana na igreja, ela passa o resto da semana mal. E aí, por exemplo, ela não vai mais à igreja, ela começa a ir para um terreiro. Isso é um problema que ela criou em cima disso, de uma dependência numa religião que enfraqueceu a mente dela justamente por muitas vezes engessar os padrões que ela tem que seguir. Que acaba que quando ela vai para um terreiro, vai para alguma assembleia, vai para uma célula, vai para alguma coisa que seja de outra religião, ela percebe que ela não tem mais essa base, não tem mais esse chão, e tudo isso mudou, e tudo isso vai ser novo, e tudo isso vai ter ser diferente, achar uma coisa nova para você amar, uma coisa nova para você entender. E o recomeço não é algo ruim, a reconexão com o sagrado fora da caixinha da Umbanda, no Candomblé, independente, não é algo ruim. A reconexão com isso tudo abre um espaço de fé sem medo, necessariamente. Por quê? A minha experiência específica com Umbanda, ela abriu um novo espaço de fé, sem medo nenhum, trazendo o poder da ancestralidade na natureza, a liberdade espiritual que eu comecei a ter. A liberdade de, se eu quiser ir na igreja, eu posso ir na igreja. Se eu não quiser, tudo bem, eu tô indo no terreiro. Ah, mas tá fazendo mal. Pô, dentro do terreiro eu sei que eu tô fazendo bem. Dentro do terreiro eu sei que eu tô ali pra praticar o bem, pra aprender o bem, pra aprender a fazer as coisas do bem, só que de outras maneiras, certo? Então, assim, tudo isso começa a ser colocado de uma forma muito diferente quando você enxerga com os olhos certos. O poder da ancestralidade é incrível, porque dentro da igreja você tem as pessoas que te amam, as pessoas que podem gostar de você, dependendo da sua influência lá dentro também. Mas eu tinha muitas pessoas na igreja que gostavam de mim, que sempre me recebiam muito bem, que tudo mais, e aí eu mudei, tudo mudou, né? Tudo mudou.
E aí o poder da ancestralidade da Umbanda nos mostra que o amor não necessariamente vem de alguém físico, o amor pode vir daqueles que te cuidam espiritualmente. E é incrível se você começa a cultuar isso, se você sente a presença de algum dos guias, porque tem pessoas que têm uma mediunidade maior, tem pessoas que têm uma mediunidade menor, tem pessoas que vêm crua, tem pessoas que já vêm mais prontas. Só que quando você tem uma mediunidade maneirinha no começo, e você consegue sentir um pouco a energia, você consegue sentir a presença, você sente realmente o amor daqueles que te cuidam à tua volta, sem você ter que enxergar eles necessariamente. Muitas pessoas podem enxergar, né? Isso vai de mediunidade para mediunidade. Mas é algo muito gostoso quando você sente a espiritualidade abraçando aquela causa, abraçando o que você precisa. Você acender uma vela e firmar para um guia, você chamar ele quando você está na rua e você precisar de uma ajuda, de uma proteção, de um conselho. Às vezes a tua intuição fica mais aguçada quando você precisa de um conselho, você sabe o que fazer, você age e dá certo. São coisas que vêm ajudando muito, são coisas que faz bem para as pessoas quando você abre essa caixinha nova, né? Porque a espiritualidade ela tem que ser uma expansão e não uma regressão e uma repressão. Ela tem que ser algo que vem trazendo coisas boas, vem trazendo coisas novas, coisas que expandem os orientes, expandem o teu nível de conhecimento, expandem o teu nível espiritual, que venha para curar e não que venha para desgastar, né? Então, a fé autêntica de si, a espiritualidade que acolhe como uma presença, como amor e não como um juiz necessariamente. Afinal de contas, é muito ensinado no catolicismo sobre o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é ter medo de Deus necessariamente. É ter a parte de ser submisso a Ele, submisso às suas ordens, submisso aos seus comandos. Isso, de fato, é ensinado em qualquer religião, eu acredito, que nós devemos ser submissos a Deus. Nas escolhas que Ele tem para a nossa vida, as coisas que nós temos a Ele, nós devemos confiar a Deus. Porém, não de uma forma de ter medo do que vai acontecer. E sim, algo que nós devemos usá-lo como um guia, usá-lo como aquele que nos guia na nossa própria vida. Afinal de contas, Deus é o Criador do mundo, o Criador do universo, o Criador de tudo, e Ele sabe o que é bom para nós. Então, sim, como uma forma de confiança e amor naquilo que nós cultuamos, não como uma forma de medo. E na real, a religião como uma ferramenta de cura e reconexão com a própria alma é algo que cura muito mais do que você só cultuar algo que é engessado, algo que é colocado como, nossa, eu preciso fazer isso porque foi ensinado desde criança. A reconexão com a sua própria alma dentro de uma religião é muito boa porque você se cura de problemas até emocionais que são voltados à espiritualidade, que são muito antigas, são problemas muito de antes, né? E às vezes o sagrado que você não se sente inteiro pode ser que ele fragmente você. Então, às vezes, se você cultua o sagrado de alguma forma e você não se sente inteiro, isso tudo te fragmenta, isso vai deixando pedaços de você em cada canto que você não sabe onde se encontrar. Porque, afinal de contas, você se sentiu insuficiente em uma igreja, você pode ter se sentido mal dentro de uma assembleia e você não gostou de ir num terreiro de umbanda, mas você se encontrou no candomblé, entende? E é quando tudo isso que foi fragmentado em você é juntado e colocado e colado novamente em você, quando você se encontra num local que o sagrado está reunido da forma que você acha realmente amor, que você ache bondade, que você ache realmente a compaixão e não seguir algo engessado que é impregnado com algo que é obrigatório, e sim como que algo que você faça por amor e porque você realmente quer. Então, hoje eu acho que a reflexão e a pergunta necessária é realmente ver se a religião que você cultua, o sagrado que você cultua, é uma opressão ou é uma libertação. Pense nisso, pare para reparar nisso, ver se é algo que compactua com você. Eu acho que esse foi o episódio de hoje. Não tenho muito mais a agregar sobre esse tema aqui hoje. Bom, espero que tenham gostado do episódio. Comentem a experiência de vocês, mudança de religião. Comentem o que vocês acharam legal sobre os temas abordados aqui hoje. Contem suas histórias, seus relatos. Temos nossos shorts que estão sendo postados todos os dias. Temos o nosso Instagram e nosso TikTok. O nome das redes sociais vão estar tudo na descrição. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela preferência. Obrigado por mais um episódio. Tá aí com a gente. Cada vez venham mais. E é isso. Fiquem bem. Deus abençoe todos. E é isso. Valeu.